Seguinte, galera, vamos encerrando a parte de gases com a teoria, tá? A gente não vai fazer exercícios na aula de hoje ainda, mesmo que a aula termine um pouquinho mais cedo. Eu vou pegar uma aula inteira para fazer os exercícios de uma vez só. Então a gente não vai conseguir, como a gente não vai dar conta de dar teoria e exercício, eu vou fazer daquele jeito que eu sempre faço. Termino a aula um pouquinho antes, não tem problema. E aí na próxima semana a gente faz todas as questões de gases, tá? Bom, antes da gente começar a aula, deixa eu fazer um convite a todos vocês. Não tem data marcada, mas provavelmente vai ser logo, tá? Eu vou chamar uma pessoa muito querida, uma aluna minha, que foi ex-aluna minha, né, que agora já está na faculdade, e a gente vai fazer uma live aberta no YouTube. Então, na verdade, o convite ele é estendido para vocês e para os amigos, amigas de vocês que queiram fazer, que assistir, tá? O convite, na verdade, gente, ele é direcionado aos alunos que estão nessa pegada de vestibular de medicina, né? A gente sabe que o vestibular de medicina ele é um vestibular muito diferente, tem algumas peculiaridades, embora a prova que você vai fazer é a prova que todo mundo faz, né? A gente sabe que o problema do vestibular da medicina está na questão muito relacionado à questão do quanto eu preciso fazer para entrar na faculdade. Então, saber que eu preciso ir muito bem traz uma série de situações, tanto de natureza do estudo mesmo, propriamente dito, né? Como estudar, como gerenciar muito conteúdo, que são coisas que eu sempre falo para vocês aqui. Vocês já estão meio com o ouvido até meio inchado de tanto ouvir eu falando, né? Sobre isso. Organização de horário, né? Falar um pouquinho das vantagens de se estudar online. Eu sou o tipo da pessoa que eu defendo agora até a morte, estudo online, porque eu descobri uma possibilidade muito maior de gerenciar uma série de questões do estudo que o presencial não te dá. E a gente vai conversar um pouco sobre isso na live. E por que eu chamei essa pessoa que vai fazer a live junto comigo? Que depois alguns de vocês devem conhecê-la, mas eu não vou falar o nome agora porque depois a gente conversa. Porque essa pessoa, ela é para mim, ela é um símbolo de transformação nesse sentido. Ela era uma pessoa, sempre foi uma aluna muito aplicada, né? Queria prestar medicina e teve uma trajetória muito parecida com a de vocês, né? Começou lá do zero, passou pelos cursos presenciais, veio a pandemia, ela foi jogada, assim como todos nós fomos jogados no online, e ela se descobriu, né? Ela descobriu que o online, se feito de maneira conveniente, com um senso de responsabilidade muito grande, ele pode te levar a lugares muito legais, né? E aí a gente vai fazer essa live em breve, em algumas semanas. A gente está em processo de preparação da live. Então, essa semana a gente fez uma reunião, já conversamos, alinhamos algumas coisas. Então, eu acho que entre 10, 15 dias vocês vão estar recebendo esse convite. Tá? E eu gostaria que vocês transmitissem esse convite para os amigos de vocês. Principalmente para aquela galera que vocês conhecem que está passando pelo mesmo processo de vocês, que é o processo de entrar em vestibular de medicina, tá bom? A live vai ter uma duração de 1 hora aproximadamente, não menos, não mais que isso, porque senão fica um negócio meio chato. E a gente vai fazer um compartilhamento de experiências. Eu vou falar um pouquinho, ela vai falar um pouquinho, mais ela vai falar do que eu, na verdade. Eu só vou meio que orientar algumas coisas que a gente gostaria de falar. E se vocês quiserem também participar e perguntarem coisas e se colocarem ali na live, fiquem à vontade, tá bom? Então, já podem avisar os amigos, olha, o Danilo vai fazer uma live, logo menos, vai ser no YouTube, não vai ser no Instagram, eu prefiro que seja no YouTube, porque daí eu deixo gravado ali, enfim, tá bom? E ali vocês têm a oportunidade de fazer as perguntas que acharem necessárias, porque assim, eu acho, pela minha experiência de professor, né, e sobretudo eu gosto muito de trabalhar com esse tipo de perfil de aluno, né, que é um aluno muito motivado, né, e eu sei que vocês todos aqui da turma são alunos extremamente motivados, né, do contrário, não estariam aqui a essa hora da noite, numa aula na frente do computador, né, e assim, eu admiro muito vocês, todos e todas, porque vocês são alunos que, apesar dos estereótipos, né, que se criaram em relação ao estudo online,
vocês aprenderam que a coisa não é por aí. Né? Eu tenho percebido a gente não pode nem falar em pós-pandemia, né? Porque a pandemia ainda está aí, a gente ainda está com o vírus circulando, mas não como era antes, né? Graças a Deus. E é uma coisa que eu percebi muito legal. Legal não, né? Na verdade, um convite à reflexão. Quando veio a pandemia, você pode perceber isso que é muito importante. Quando veio a pandemia, provavelmente vocês começaram a ouvir que o ensino online ele era a novidade do futuro. Não, e eu estou falando de instituições de ensino, tá? Cursinho, principalmente cursinho, né? Não, agora o ensino online veio para ficar e não sei o quê, porque vocês têm que se acostumar, porque né, esse é o novo normal, pipipi, 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 certo? Quando acabou a pandemia, qual foi a primeira coisa que essas instituições fizeram? Tiraram online. Tiraram. E isso me chama muito a atenção, por quê? Porque isso mostra que o discurso ele não é transparente. Ele é um discurso muito mais preocupado em vender do que de esclarecer. A preocupação é muito mais relacionada a questões de ordem comercial, de ordem financeira, do que, de fato, fazer com que aquilo se incorpore. Né? Eu tenho percebido que, e aí eu posso falar de todas as instituições, nenhuma delas, ou praticamente nenhuma, fez esforço algum para que algumas experiências do online fossem mantidas. Né? E aí eu posso citar para vocês uma situação muito pontual. Né? Então, por exemplo, por que não produzir um material complementar online? Né? Por que não? Por que não dar acesso ao aluno a conteúdos ao vivo, presenciais, e também conteúdos online? Por que não fazer uma lista de exercício e gravar essa lista e deixar à disposição? Então, são pequenos fatos que vão mostrando para a gente como a gente precisa ter cuidado ao conversar com as pessoas e ao compartilhar situações. Né? É muito importante que quando vocês tomem alguma decisão, vocês procurem ouvir várias fontes. Né? Ouve uma pessoa, ouve outra e ouve outra. E depois que você ouvir tudo aquilo, veja o que é melhor para você. Né? Talvez alguns de vocês tenham visto colegas dizendo assim: nossa, mas você vai fazer tudo online? Você é louco? Eu não consigo estudar online. E esse movimento de demonizar agora o online, né? Porque agora a gente fala assim: online não dá, online não dá. Por que isso acontece, na minha concepção? Isso é uma opinião pessoal. Porque o online, ele te obriga a fazer uma coisa que a maioria das pessoas não está pronta para fazer. Que é uma palavrinha muito simples: autorresponsabilidade. Então, quando você admite que você vai fazer um curso online e que você vai tocar a sua vida sozinho, qual é a mensagem que você está passando para o universo? Estou falando para o universo mesmo, tá? Não é para as pessoas não, tá, gente? É para o universo. É que eu, a partir de hoje, tomo conta da minha vida. É claro que tem coisas que você vai precisar de ajuda, né? Você precisa de um professor, você precisa de um médico, isso é óbvio. Mas as minhas decisões, o meu caminho, não sou eu, não é um diretor, não é uma propaganda de Instagram, não é, sou eu que faço. Então, e para fazer isso, gente, precisa ter duas coisas muito fundamentais. A primeira é responsabilidade e alinhamento com o seu propósito. E são duas coisas muito difíceis das pessoas terem. E por que isso é difícil? Porque a gente vive numa sociedade em que feedback não é bem visto. Né? Quando você, por exemplo, dá um feedback para uma pessoa, geralmente, se você vai dar um feedback positivo, a pessoa te recebe bem. Quando você vai fazer uma crítica, a primeira coisa que a pessoa faz é tentar justificar aquela crítica. Né? Então, assim, olha, sua aula é muito lenta,
ou a sua aula é muito rápida. O professor, geralmente, ele se coloca numa posição na defensiva. Ele vai tentar justificar. E eu estou falando de professor, mas isso vale para aluno, né? Então, é muito comum a gente ver aluno dizer assim, estava falando sobre isso na escola hoje, falando assim, o aluno chega para mim e fala assim, Dan, eu sou muito fraco em física e química. Sou muito fraco. Porque eu tive um colégio fraco, porque eu tive um professor fraco, porque na minha cidade não tinha colégio. Eu entendo tudo isso, e tudo isso é verdade. Mas eu vejo poucos alunos dizendo assim, eu tive um ensino fraco porque aquilo que foi me dado eu não fiz direito também. É muito importante que a gente tenha este alinhamento de que o que nós somos hoje é muito mais resultado do que nós fizemos do que o que os outros fizeram com a gente. Em qualquer campo da nossa vida, não só no estudo, tá? Então, a gente vive numa sociedade em que aquele famoso empurra para lá. A culpa não é minha. Então, eu vejo muito aluno falar assim, professor, eu não lembro disso porque eu estudei online. E quando você ouve esse discurso, a pessoa está demonizando o online. Porque o online, não sei o quê. É claro que muitas vezes, se o online não for bem dado, ele vai ser tão ruim quanto o presencial, gente. Não tem. Para nós, professores, a gente precisa tomar muito cuidado, tanto na aula presencial como na online. Né? Então, eu gosto muito de trabalhar com vocês, assim, eu fico muito orgulhoso mesmo. Por quê? Porque, primeiro, eu estou dando aula, é o que eu gosto. Eu sei que isso para vocês é importante, mas eu sei que vocês vão sair daqui pessoas muito diferentes. Vocês vão sair daqui pessoas corajosas. Você não vai mais ter medo de estudar, nunca. Por mais que o momento seja difícil e na faculdade vocês vão vivenciar situações bem estressantes, de época de prova, acumula matéria, tudo que vocês vivem no cursinho vocês vão ver na faculdade, tá? Não vai mudar quase nada. Vocês podem ter certeza disso. Principalmente se você for levar a faculdade a sério, né? Se for se engajar, for entrar em estágio, liga, né? Que na medicina tem muita liga, né? Liga disso, liga daquilo. Vocês vão, quanto mais a gente se engaja no processo, mais a gente se atola de coisas. Então, uma coisa que me fez continuar no online, e é isso que a gente vai falar na live, né? É que o online ele é empoderador. Vocês percebem a beleza disso na vida de vocês? Porque assim, vamos supor que amanhã você queira, sei lá, eu quero aprender mandarim. Mandarim, que é uma língua super famosa, né? Tá super na moda falar mandarim, porque é por causa da China, não sei o que, não sei o que. Você não vai precisar procurar um curso de chinês, de mandarim. Você vai entrar na internet, coletar informações, procurar um professor e pronto. Amanhã eu estou passando por uma fase muito difícil da minha vida e eu preciso fazer terapia. Preciso fazer terapia. Eu não preciso procurar um terapeuta daqui. Eu posso procurar um terapeuta de São Paulo. Eu posso procurar um terapeuta da Europa. Vocês percebem como isso é libertador? O conhecimento agora, ele não tem mais uma fonte só. Antes, para você adquirir esse conhecimento que você está adquirindo aqui, você tinha que levantar cedo, entrar num cursinho, ficar ali sentado, vendo um monte de gente entrar e sair da tua frente. Pá, entra um, fala um monte de coisa, sai outro. Então, assim, eu acho que o mais belo de tudo isso é essa oportunidade que vocês se deram de presente, de que agora o mundo é seu. Você não precisa mais estar num lugar. Eu acho que essa é a beleza da internet. E eu acho que a pandemia, ela trouxe para a gente esse novo olhar, essa nova perspectiva. A internet na nossa sociedade, ela é muito recente, né? Ela tem aí os seus 25, 30 anos aqui no Brasil, né? Eu me lembro que o meu computador, eu consegui comprar, eu estava entrando na faculdade. Eu estava lá com meus 19, 20 anos, eu estou com 45. Então são 25 anos que a internet está aqui no Brasil. E como tudo que é novo, a gente vai aprendendo a usar. Então a internet hoje, ela é sim,
motivo de preocupação, por questões de fake news, né, linchamentos virtuais, cancelamentos, né? A internet mexe com o nosso psicológico na medida em que ela cria uma cultura do curtir, né? Essa questão do curtir, ela é muito séria, mas isso a gente não vai discutir aqui. Então, assim, a internet, ela mexeu com o nosso psicológico. Até agora, ela muito mais, na minha concepção, ela muito mais estragou do que ajudou. E aí, a partir de 2020, vem a pandemia, com tudo aquilo que ela trouxe de ruim, né? Muita gente morrendo, muitos de vocês certamente perderam pessoas queridas nesse processo todo. Então a pandemia trouxe essa, mas ao mesmo tempo a pandemia trouxe a oportunidade de eu olhar para a internet e ressignificá-la. O que eu posso fazer com essa conexão que eu tenho? O que eu posso fazer com uma webcam? Eu posso trabalhar de casa, eu posso estudar de casa, eu posso me tratar de casa, eu posso fazer processos de cura, né? E não cura só corporal, mas cura psicológica, cura das emoções, tudo isso porque eu tenho profissionais. E se você sabe falar inglês, aí, meu amigo, você vai deitar e rolar. Por quê? Porque você vai procurar um profissional da onde você quiser, com a formação que você quiser, né? Então, quando eu cheguei aqui em Cuiabá, por exemplo, eu ouvia muita gente dizendo que Cuiabá é uma cidade carente de professores. E de fato é. Eu tô aqui desde 2008. Eu vi poucos professores surgindo no mercado de trabalho, pouquíssimos, poucos. As pessoas com quem eu dou aula esse ano, hoje, são praticamente as mesmas com quem eu dava aula em 2008. Então, e muito aluno fazia o quê? Ficava martelando na orelha da mãe ou do pai, se o pai tem dinheiro ou não, né? Para mandar ele lá para o poliedro, para mandar o aluno para o ângulo, para mandar o aluno para não sei aonde, para estudar fora. Isso não precisa mais. E no futuro, quando essa questão do online estiver bem assimilada pela sociedade, quando a gente tiver. Porque tudo tem o lado bom e o lado ruim, né? Nesse mercado que surge aí o online, surge muito profissional que não é bom. Então você tem muita fábrica de curso, né? Se você abrir o seu Instagram e procurar curso online, você vai ver um monte, um monte. E nem todos têm qualidade. Então, agora a tua oferta é maior. Então, assim, eu queria começar essa aula, né, fazendo esse convite da live, isso tudo a gente vai conversar, a gente já está conversando um pouco aqui, mas dizer para vocês que, acima de qualquer coisa, vocês são pessoas admiráveis. Por quê? Vocês tiveram a coragem de mudar uma coisa que pode parecer bobeira, mas vocês vão ver ao longo dos próximos anos da vida de vocês como essas mudanças serão significativas, tá? Sem contar, né, que o pessoal está escrevendo aqui no chat, é, todo dia a gente escuta o pessoal meter o pau no online, né? Outra aqui, online é bem mais prático, né? Sem contar essa questão da praticidade, né? Andar na cidade hoje, primeiro, né? Tá caro, a gasolina tá cara, a comida na rua tá caríssima, muito cara. Então, se você vai, por exemplo, para um lugar presencial e você é obrigado a ficar ali 5, 6 horas, você vai ter que gastar dinheiro na rua. E aí você vai comer uma comida de qualidade menor do que a que você pode ter em casa, uma comida muito mais cara, e vamos e convenhamos, né, gente? Se tem uma coisa que lanchonete de cursinho não é fitness. É enroladinho de salsicha, de ontem, é coxinha, que pode ser, até ser bem gostoso, mas assim, para um momento em que você vai e come uma, duas vezes, ok. Se você ficar fazendo isso final do ano, até o final do ano, você começa a ter úlcera, né? Então, sem contar a questão da segurança, né? Porque muitas vezes a gente acaba, por exemplo, quando eu tinha presencial, talvez alguns de vocês aqui tenham feito comigo presencial antes da pandemia. Cara, a gente saía do curso 9h30 da noite. 9h30 da noite. Aí aluno tinha que ficar esperando o Uber, por exemplo, né? E hoje em dia a gente está com uma situação, não sei se vocês já tentaram pegar Uber, meu, tá tendo muito cancelamento de corrida, porque a galera de Uber tá recusando, se a corrida não vale a pena para o cara simplesmente declina a corrida, certo? Então, é muita coisa envolvida, sabe? E assim, Danilo,
eu não consigo guardar isso para mim, gente. Eu não sou aquele tipo de pessoa, e eu não tô nem falando de professor, tá? Que tá tudo bem, tá tudo certo. Não tá tudo bem. E quando não tá tudo bem, a gente precisa falar que não tá tudo bem. E mudar, sobretudo mudar. Então, eu sempre falo para os alunos, olha, cada um tem um perfil. Cada um tem um perfil. Tem alunos que não estão prontos para o online. A questão toda é essa. Existem pessoas, alunos que eu falo de todos os níveis, tá, gente? Porque tem adulto, né? A minha esposa tem uma colega e a minha esposa faz inglês online. Ela faz inglês 2 vezes por semana, ela trabalha na indústria, então ela sai com dinamarquês, ela sai com americano para trabalhar, então ela fala inglês fluentemente. E ela faz inglês online. E ela deu o contato para a amiga dela desse professor, que é muito bom, o cara é muito bom. A moça é adulta já. Ela disse para minha esposa categoricamente, falou, Tati, eu não vou fazer online, porque eu não tenho paciência para ficar na frente do computador. Aí ela soltou a seguinte frase, que isso é preocupante. Eu preciso ir até a sala, até a aula, senão eu não consigo assistir a aula. Olha como essa frase ela é séria. Eu preciso ir para a aula, porque senão eu não consigo assistir a aula. Para mim, a pessoa está sendo totalmente controlada por um sistema. Totalmente controlada. Então, quer dizer, a única saída para ela é ficar sujeita àquilo. Então, se chover, ela vai ter que pegar chuva. Se tiver greve de ônibus, ela vai ter que pegar a greve de ônibus. Enfim. Então, quanto mais a gente segue um fluxo, sem se perguntar se aquilo é importante, se aquilo pode ser melhor, pior é para a gente. Por quê? Porque a gente chega numa situação em que a gente é refém. Você percebe? Então, quer dizer, se você coloca na sua cabeça, vamos pegar o caso da gente aqui, né? Que a gente está falando da gente. Que eu não dou para online, então você fica falando isso toda hora. Olha, eu não dou para online, online não é para mim, online não é para mim. Online... Primeiro que você cocria. Você cocria. Você está falando tanto que o negócio não é para você, que ele vai passar a não ser. Né? Segundo, na medida em que você faz isso, você restringe uma série de outras possibilidades. De ter acesso a professores diferentes, de ter acesso a experiências diferentes, porque você cravou ali naquele momento que online não é para mim. Entende? Então, muito desse online não é para mim tem um medo por trás. Qual é o medo? Bom, agora eu tenho que fazer sozinho. Né? Então, aí a gente entra numa questão que é muito legal. Vocês já devem ter discutido isso em filosofia com professores. É muito mais fácil você ser mandado do que você ter autonomia. Né? Quando você é mandado fazer as coisas, faz isso, faz aquilo, é muito mais confortável. Por quê? Porque a sua cabeça não tem que trabalhar. A sua cabeça, ela não tem que exercer uma coisa chamada livre-arbítrio. E o livre-arbítrio é aquilo que nos separa dos outros animais. Um gato, ele não tem a escolha do que ele vai comer. Ele come o que tiver. Um passarinho, ele não tem a escolha de onde ele vai dormir. Ele dorme onde der. Agora, a gente, ser humano, não é assim. Eu não tenho que escolher o que estão mandando, a não ser que eu queira. Eu preciso olhar para aquilo que a pessoa pediu, falou, faz aqui. Tá bom, peraí, mas isso aqui é bom para mim? Será que eu posso melhorar? Quais são os desafios que eu vou ter? Então, é muito legal assim, essa conversa, por quê? Porque quando eu converso com vocês no começo do ano, muitos de vocês, alguns de vocês vão se identificar aqui na sala, muitos de vocês vêm comigo dizendo assim, professor, eu tô com medo. Professor, eu tô com medo. Gente, e essa frase é a frase mais linda que você pode falar. Eu estou com medo. Por quê? Porque quando você assume que você está com medo, você se coloca numa posição de humano. Por que as pessoas estão ficando muito desesperadas na vida? As pessoas estão muito nervosas, as pessoas estão ansiosas, porque as pessoas não externam as emoções. Elas não externam o medo, elas não externam a raiva, porque essas emoções, elas são demonizadas pela nossa sociedade. A sociedade te ensinou que ter raiva é feio,
Você não pode ter raiva, você não pode gritar, você não pode falar alto, porque vão dizer que você é grosso, se você for homem. Se você for mulher, vão dizer que você é histérica e vão fazer piadas sexistas. Ah, mas ela também. Nenê. Vocês sabem o que eu quero dizer com isso, né? Não vou entrar nessa discussão aqui. Então, isso para mim, tá, Danilo, é um sistema que quer manter todo mundo controlado. Então, você não pode gritar, você não pode falar alto, você não pode dizer não, você não pode falar que você não gostou. Você gostou da minha aula? Não, não gostei. Não gostei. Dá licença, não gostei. Por causa disso, 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 disso. Você percebe que se as pessoas começarem a fazer isso, o mundo vai ser muito mais transparente. Só que tem um problema nisso tudo. Existe todo um sistema, que a gente chama de Matrix, né? Que faz com que essas emoções elas fiquem anestesiadas. Às vezes, até a alegria é anestesiada. Quem aqui nunca ouviu, né? Por exemplo, você entra na sala rindo, a primeira coisa que vão falar: ah, tá namorando? Ah, tá apaixonado? Peraí, quer dizer que eu só posso rir se eu estiver apaixonado? Eu não posso rir porque o dia tá gostoso? Eu não posso rir porque eu acertei um exercício? Eu tenho que. Então, assim, essa estereotipificação, ela vai deixando a gente preso numa caixa. Qual é a caixa? É o calmo, o bonzinho e o manso. Só que eu já falei para vocês isso numa outra aula. A raiva, ela é capaz de levar a gente para lugares maravilhosos. É pela raiva que você está aqui. É pela raiva. Não tem outro sentimento que está te fazendo sentar aqui e me aguentar ouvindo você a tarde inteira e a noite inteira, a não ser a raiva. Agora, você vai dizer para mim que a raiva é ruim? Não, a raiva ela é ruim quando ela é manifestada de forma inconsciente. O medo, por exemplo, por que você estuda muito? Porque você tem medo de não passar. Então, quando você faz um simulado e tira uma nota baixa, vem a sensação de medo. Esse medo, ele é um direcionador. Né? Muitas vezes as pessoas falam que o medo congela as pessoas, o medo paralisa. O medo, ele te paralisará se você usá-lo de maneira inconsciente. E, né? E como é que você usa? Agora, se o medo é usado de maneira consciente, ele é uma placa de advertência. Olha, muda de caminho. Então, eu faço um simulado e vou mal, eu olho para aquilo e falo, vou mudar de caminho. Ah, professor, eu tenho medo de fazer o simulado. Você tem medo de fazer o simulado porque você está com medo de olhar no espelho e ver o que você precisa fazer. Você está com medo de fazer o simulado, eu estou usando o exemplo do simulado, mas qualquer outra coisa. Você está com medo de fazer o simulado porque fazer o simulado vai te mostrar sombras que você tem em você, lacunas, e a gente não gosta de assumir. Então, é muito importante que vocês reflitam e sintam-se muito felizes, porque a atitude que vocês tomaram é uma atitude de liberdade, de libertação, tá? E isso depois vocês vão ver que para a vida de vocês, gente, vai ser só alegria, né? Quem passou por isso que vocês estão passando e vão conseguir o objetivo, não é? Se conseguir, vão conseguir, vocês vão perceber que o céu vai ser o limite daqui para frente, tá? Deixa eu ver o que eu estou falando aqui. Ó, estão falando aqui, ó. Sem falar que dá para obter muito conhecimento legal em formato de podcast. Tem muito professor de humanas fazendo podcast, de história, de geografia, de filosofia. Então, se você acha um podcast legal, cara, é maravilhoso, né? É claro que a gente tem que escolher, porque tem podcast que vai falar de coisas meio que aleatórias. Mas eu vejo, por exemplo, que ainda existe, por parte de nós, professores, uma resistência a encarar o online. Por mil desculpas, né? Vai desde eu não sei mexer com isso, até sei lá o quê, mas o pessoal tem uma certa resistência. Eu, por exemplo, eu era uma pessoa, antes do online, gente, que eu achava que online era é, trambicagem. A ideia que eu tinha do online era uma ideia tipo assim, meu, jamais um aluno vai aprender no online. Então eu tive que passar por um inferno interno, né? Tipo uma sombra interna, durante o primeiro ano de pandemia,
e durante o segundo ano de pandemia. Eu gosto de compartilhar isso com vocês, gente, não é no sentido de ficar chorando pitanga, tá? Mas é assim, esse medo todos nós temos. Todos nós temos medo de que as coisas não saiam do jeito que a gente quer. Isso é absolutamente natural. Agora, eu vou usar a minha raiva para que eu possa ressignificar toda essa situação. Então, essa fluidez de sentimentos, essa fluidez de sensações, a gente precisa se dar o direito de viver, porque a gente é ser humano, né? E eu digo assim, né, só para fechar a conversa, quais são as coisas mais humanas que a gente conhece? Para pensar um pouco nisso. O que que é mais humano assim? Humano no osso, humano, como a gente diz aqui, né? Humano no 12. Raiva, medo, alegria e tristeza. Isso é a coisa mais humana que a gente tem. E quando a gente anestesia isso, a gente está deixando de ser humano. Essas 4 coisas que Deus deu para a gente são as 4 coisas que a gente precisa trabalhar aqui na Terra: medo, raiva, alegria e tristeza. Se a gente não trabalhar isso, a gente não está sendo ser humano. Você está sendo um animal como outro qualquer. Tá? Então reflitam sobre isso e sintam-se parabenizados por isso, tá? Pela postura de vocês diante de tudo isso, tá bom? É isso. Bom, agora vamos para o que interessa, não que as outras coisas não interessem. Gases. Eu coloquei aqui parte final, eu vou abrir aqui o nosso sumário de cositas. Pronto, tá aqui. Tudo que está em amarelo já foi comentado. Tudo que está em amarelo, né? Teoria cinética, como a gente enxerga um gás, por que que ele tem pressão, por que que ele tem temperatura, né? Depois a gente fala de estados do gás, que são as condições, né? Então, para você dizer que um gás está num estado, você precisa dar pressão, temperatura e volume. Depois a gente falou de transformação gasosa, isotérmica, isobárica, isométrica. Trouxemos isso para o PV-T-Povotó, equação geral. Clapeyron, PV-NRT, hipótese de Avogadro. Da aula da semana passada, a gente ficou praticamente a aula toda trabalhando com a hipótese de Avogadro, certo? Espera aí só um pouquinho, gente, rapidão. Então, voltando. A gente trabalhou basicamente a aula inteira da semana passada falando da hipótese de Avogadro. Esses 2 conceitos que eu vou trabalhar aqui, não vai ser nessa ordem, vai ser ao contrário, eles são conceitos bem mais difíceis de aparecer no Enem. Só que, como vocês sabem, o nosso curso não é direcionado só para o Enem. Então, eu estou preparando você para fazer Enem, FAMEMA, FAMERP, Unesp, Unicamp, qualquer particular que você queira fazer, caso seja do seu interesse. Então, eu preciso dar alguns complementos. Não dá para fazer só um curso para o Enem, tá? E aí, para os outros vestibulares, principalmente os vestibulares do Sudeste e do Sul, cai um pouco de pressão parcial. Cai um pouco de mistura gasosa, na verdade. Mistura gasosa. Tá? E a lei de Graham, aí sim é bem mais específico. Mas eu coloquei porque a lei de Graham é bem rápido para difusão. A gente vai falar de difusão gasosa, tá bom? Então, assim, se você estudar os itens que estão elencados aqui em amarelo, você está pronto para o Enem. Isso aqui basta para o Enem. Tá? Para os outros vestibulares, aí eu já diria que essa parte que está em branquinho aqui, ela precisa ser, você precisa dar uma atenção para ela, ok? Então vamos lá. Vamos começar falando de lei de Graham. Bom, gente, difusão é um conceito que vocês normalmente ouvem falar na biologia. Na biologia. Na biologia, vocês aprendem que a difusão ela é um processo passivo. É um processo passivo, certo? Por que ele é passivo? A gente diz que ele é passivo na biologia. Porque a difusão é um processo de transporte que não depende de gasto de energia, ele é espontâneo. Né? Geralmente vocês ouvem falar de difusão quando vocês estão estudando célula, enfim.
uma série de outras questões. A difusão, ela é uma propriedade que ela não é exclusiva de gases. Ela também é você observa a difusão em líquidos, né? Por exemplo, você pode fazer uma experiência na sua casa. Você pega um copo com água, tá? Cheio. Aí você pega uma colher de café, pequenininho, e joga na água. Quando você joga uma colher de café na água, você vai ver o líquido se espalhando. O café se espalhando dentro da água, certo? Esse é um processo de difusão. Ah, professor, eu poderia dizer que é uma espécie de dispersão? Pode falar que é uma dispersão. Tá? Esse processo ele é espontâneo para líquidos e para gases, ou seja, para fluidos. Tá? Associado a esse termo difusão, a gente tem um outro termo, que é o termo efusão. Efusão. A efusão, ela é um movimento de gás. Lembra que a gente aprendeu no começo da aula, do assunto, né? Que o gás ele tende a ocupar todo o volume em que ele está contido. Tem aquela história de que as moléculas não interagem, então as moléculas ficam meio que aleatoriamente andando ali, né? Quando eu abro um recipiente com gás, ele vai escapar. Ele vai escapar. Esse processo do recipiente deixar o gás escapar por um orifício, eu vou chamar de efusão gasosa, tá bom? Então, difusão, capacidade dos gases em se misturarem, formando sistemas homogêneos, que seria uma espécie de dispersão, né? E a efusão é o escape do gás por um orifício, né? A efusão ela é um processo bem comum, a gente consegue observar a efusão quando você vai para uma festa de aniversário, e sobretudo quando é criança, né? Pelo menos quando eu era criança, a gente ia para a festa de aniversário e a gente queria voltar com um monte de bexiga para casa. A gente queria pegar as bexigas e trazer para casa. E eu me lembro, quando eu era criança, da minha sensação de frustração quando eu acordava no outro dia e a bexiga estava murcha. Estava murcha. E eu falava, poxa vida, mas a bexiga está amarrada. Por que ela murcha? Efusão. O gás, ele escapa pelos orifícios da bexiga. A bexiga é feita de látex, certo? Pelo fato dela ser feita de látex, ela tem pequenos poros. São poros microscópicos, tá, gente? Você não consegue ver a olho nu. Só que o gás escapa por ali. Então, isso é um processo de efusão. Tá, professor, e o que é a lei de Graham para essa difusão e para essa efusão? A lei de Graham, ela estabelece, vamos escrever aqui, vai. Peraí. A lei de Graham, ela estabelece. Peraí. Estabelece os fatores que afetam a velocidade de difusão barra efusão de um gás. De um gás. Então, é uma fórmula super simples, tá? Como ela não cai muito, talvez alguns de vocês nunca tenham visto isso aqui em sala de aula, tá? Um ou outro deve ter visto, depende de como estudou, de como fez cursinho, enfim, tá? Ela vai dizer assim, olha, a velocidade com que o gás escapa ou a velocidade com que um gás se mistura, ela depende de alguns fatores, tá? Bom, quais são os fatores? Fatores. Vamos imaginar uma experiência onde você tenha um gás preso num balão. Preso num balão. Tá? Um balão de vidro, aqueles balões de laboratório.
Né? Eu vou abrir o balão, o gás vai escapar. Quais seriam as variáveis daquele gás que interferem no processo de escape? Esse Graham, ele chegou a essa conclusão, né, por experiência. É uma lei empírica. É uma lei empírica, tá? Os fatores que vão afetar essa velocidade são, primeiro, temperatura do gás. Né? Vamos lembrar que a temperatura está relacionada à agitação de moléculas. Se a temperatura está relacionada à agitação de moléculas, quanto maior a temperatura, mais agitadas estão as moléculas. Então, o que o Graham percebeu é que quanto maior a temperatura, maior a velocidade de difusão. Então, um gás com uma temperatura maior tende a escapar mais rápido do que um gás numa temperatura menor, tá? O segundo fator, que se a gente parar para pensar tem sentido também, é a pressão. A pressão. Né? A pressão do gás ela está relacionada com os choques das moléculas no recipiente. Então, de alguma maneira, um gás estando numa pressão alta, significa que as moléculas estão batendo ali com muita força. Como se elas estivessem desesperadamente querendo sair do recipiente. Então, quanto maior a pressão, maior a velocidade de difusão. Tá? Tudo bem. O terceiro fator é o mais interessante para a gente. Tá? O que o Graham percebe é que o gás é formado por partículas, não é? Então pode ser uma partícula de oxigênio, uma molécula de oxigênio, pode ser uma molécula de, sei lá, CO2, pode ser uma molécula de metano, um gás. O que o Graham percebe é que, e aí você vai lembrar do conteúdo passado, né? Que toda molécula tem uma massa. Toda molécula tem uma massa, chamada massa molecular, ok? O que o Graham percebe é que um gás formado por moléculas mais leves tende a escapar mais rapidamente. Então, por exemplo, né, vamos citar aqui algum. Vocês poderiam citar para mim gases? Dois gases, acho que tá bom, formados por moléculas bem levinhas? Se vocês quiserem citar o gás e tentar lembrar da massa dele, eu já até imagino um que vocês vão citar, que eu nem abri o chat ainda, vamos ver. Hidrogênio, olha lá, sabia, sabia. Eu amo vocês. Eu amo vocês. O hidrogênio é um gás bem levinho. O metano também é, mas não tão leve quanto o hidrogênio. Né? Vamos lembrar que a massa do hidrogênio é 2. A massa molar do hidrogênio, né? A massa do metano já é 16. Tá? Um outro gás que eu posso citar para vocês que é bem levinho é o hélio. O hélio tem massa 4. São os dois gases mais leves que a gente conhece, tá, gente? O hidrogênio, que é o gás, a substância simples mais abundante no universo. Não sei se vocês sabiam que o universo ele tem muito hidrogênio, muito hidrogênio. E o hélio, que é um gás nobre, que a gente não encontra tanto aqui na Terra, né? Mas a gente sabe que ele é um gás nobre. E aí você tem gases muito pesados, como, por exemplo, o CO2, como, por exemplo, o oxigênio. Vocês lembram da aula da semana passada que eu mostrei para vocês um vídeo de um cara fazendo um barquinho flutuar num gás? Lembra desse vídeo? Lembra que eu contei para vocês que o gás não escapava do aquário? Porque ele é muito pesado.
As moléculas do gás são tão pesadas que ele demora para se espalhar. Um gás que é mais leve, quando eu estou falando leve, gente, eu não estou falando da densidade do gás, por favor, tá? O gás leve é formado por moléculas levinhas. Um gás leve, ele se espalha muito rápido, porque ele terá uma velocidade de difusão maior. Um gás formado por partículas mais pesadas vai escapar, mas ele vai escapar de maneira mais lenta, tá? Então, por exemplo, quem é que se preocupa muito com isso na vida, né? Engenheiro químico. Por quê? Tem muita indústria que usa gás. Tem muita indústria que usa gás. Então, quando ocorre um acidente numa indústria desse tipo, o gás ele vai se espalhar. Então, você tem todo um protocolo de evacuação, certo? Olha, só uma sirene, tem os treinamentos ali de abandonar o lugar e não sei o quê. Esse protocolo, ele tem que levar em consideração qual é o tipo de gás que eu estou armazenando. Então, por exemplo, se uma indústria armazenar hidrogênio, meu Deus do céu, perigo total. Por quê? Porque o hidrogênio, ele não é um gás venenoso, mas ele é explosivo. Ele é explosivo, né? O gás de cozinha, por exemplo, ele é um gás que se espalha mais devagar. Ele se espalha mais devagar. A tendência do gás de cozinha é se espalhar mais devagar. Por quê? Porque o gás de cozinha, ele é formado por propano e butano, né? O propano, deixa eu ver qual que é a massa dele, C3H8, 36 mais 8, dá 44. E o butano é C4H10, 48 mais 8, 58. Então são gases que, apesar de se espalharem, né, eles fazem isso com uma velocidade um pouco menor, tá? Então, tipo, se há um vazamento de gás num local, a tendência é que esse gás escape, aos poucos ele vai preenchendo esse local e, obviamente, no final das contas, ele acaba impregnando o local, tá? Então, a terceira coisa que a gente coloca aqui, é a massa molecular do gás. Tá? O que o Graham constata nesses experimentos dele? Que quanto maior a massa molar do gás, menor será a velocidade de difusão. Tudo bem? Beleza? Bom, eu vou dar um zoom aqui nessa figura, porque eu quero mostrar para vocês uma experiência muito legal que ele fez para provar isso, né? A, a parte mais importante do experimento do Graham é aquela que fala da massa molecular, né? Então, olha só a história. Esse experimento aqui, ele chama experimento do anel de cloreto de amônio, tá? Experimento do anel de cloreto de amônio. Olha só, ele fez o seguinte, ele pegou aqui um tubo, e ele colocou aqui nas extremidades do tubo duas rolhas, aqui uma rolha e aqui uma outra rolha. Só que dentro do tubo tem um chumaço de algodão aqui, ó. Tanto do lado esquerdo como do lado direito. Esse chumaço de algodão, ele foi embebido numa solução aquosa de amônia. Amoníaco. Vocês já devem ter sentido o cheiro de amoníaco, né? A amônia, ela é uma substância bem volátil. Por isso que você sente cheiro de amônia com facilidade, tá? Do outro lado, ele embebeu o chumaço de algodão numa solução de ácido clorídrico. Por quê? Ele sabia o seguinte, quando a amônia, que é um gás, encontrar com ácido clorídrico, eles vão reagir. E a reação dos dois compostos me dá um sal, que é sólido. É sólido. Tá. Aí o que ele fez? Ele pegou as duas rolhas, colocou o chumaço, né? Colocou ao mesmo tempo, os dois chumaços, colocou ao mesmo tempo e vedou com a rolha. E aí o que ele percebeu? Olha que interessante. Que como o cloreto de amônio é um sólido,
quando os dois reagirem, ou melhor, né? Quando esses gases se encontrarem, eles vão formar na parede do tubo uma película de sal por dentro, em volta. Por isso que é chamado de anel. Fica lá em volta do tubo, tá? E o que chama a atenção na experiência é o fato da mancha de sal se formar não exatamente no meio do tubo. Não exatamente no meio. A mancha de sal, ela se formou próxima ao HCl. Tudo bem? Perguntas. Se ela se formou próximo ao HCl, vocês saberiam me dizer qual gás andou mais rápido? Isso é um problema de encontro, né? Isso é um problema de encontro, parece, né? Você tem um corpo indo para a esquerda, um outro corpo indo para a direita, eles vão se encontrar em algum lugar. Né? Quem andou mais rápido? Isso! Gurizada está escrevendo aqui, amônia. Por quê? Eles andaram ao mesmo tempo, não andaram? O mesmo intervalo de tempo. Só que a distância que a amônia percorreu é maior. Ó, a amônia andou daqui, ó, até aqui. Cara, o cara era... Meu, eu falo, esses cientistas são foda. Ele usou esse tipo de experimento, gente, para calcular a velocidade da amônia. Ele fez um ΔS por ΔT aqui, né? Pega o ΔS aqui, ó. Então imagina você no laboratório fazendo essa experiência. Eu quero calcular a velocidade de difusão da amônia. Você põe o chumaço de algodão e liga o cronômetro. E liga o cronômetro para medir o tempo. Quando eles se encontrarem, e você vai perceber que eles se encontraram por causa do anel, você desliga o cronômetro. Então, a gente vê que o HCl, ele andou esse ΔS aqui, ó, e a amônia andou esse ΔS. Então, como ela andou mais em menos tempo, eu posso dizer que a velocidade de difusão é maior para ela, tá? Beleza? Bom, a que se deve isso? Aí vem a segunda pergunta, né? A que se deve isso? A massa molar. A amônia, ela tem uma massa de 17, né? O nitrogênio é 14, o hidrogênio é 1, então dá 17. E o HCl tem massa 36,5. Então, quer dizer, a massa do HCl é mais do que o dobro da amônia. Da amônia. E aí, a gente observando a figura, a gente percebe que a amônia andou mais. Andou mais. E o HCl andou menos. Então, o que ele fez? Ele fez essa experiência várias vezes, com vários gases diferentes, até ele perceber qual a relação matemática. E aí ele chega na lei. Então, a lei de Graham, ela diz o seguinte, ó, que a velocidade de difusão do gás é igual a um número k, que eu já vou explicar o que ele é, dividido pela raiz quadrada da massa molecular. Tá? Repetindo. V igual a K sobre a raiz quadrada da massa molar. Tá bom? Como esse assunto não cai muito, né? Eu não vou nem entrar muito na discussão de unidade, porque não vale a pena. Mas, por exemplo, esse K, ele é um valor que depende das condições de pressão e temperatura do gás. Né? Lembra que que eu tinha comentado com vocês agora há pouco que a temperatura afeta, a pressão também afeta. Então, quando esses valores, né, de temperatura e de pressão, eles são muito altos,
esse K também é alto. Ah, professor, mas como é que eu acho esse K? Você não acha ele. Ele é um valor que o exercício te dá. Quando for necessário, né? Esse assunto já é difícil de cair. Quanto mais chegar nesse nível de cair. Tá? Se o gás estiver operando em pressão baixa e temperatura baixa, aí o K é menor. Tá? Então, a gente pode dizer que esse K ele se refere às condições do gás. Agora, então, o que significa isso? Se eu pegar dois gases nas mesmas condições, lembra, gases nas mesmas condições de temperatura e pressão, esses gases terão o mesmo K. E aí, nesse caso, o único fator que pode afetar, diferenciar os dois é a massa molecular. Tudo bem? Então, assim, tudo isso que eu te contei para dizer o seguinte: gás mais leve espalha mais rápido, gás mais pesado espalha mais lentamente. Acabou, é isso. Não tem mais o que discutir. Tudo bem? Beleza? Vocês vão perceber que na apostila, na apostila não, no material que eu mando para vocês de PDF, nem tem exercício de lei de Graham. Se não me engano, acho que tem um só. Tá bom? Beleza? Eu coloco aqui para já deixar registrado, para que vocês saibam disso. Agora, eu não descartaria que o Enem fizesse uma questão conceitual disso. Não descartaria. Uma hora ou outra, né, como o Enem vem nessa pegada de ser uma prova discursiva, que para 2024, então ele já vem há muitos anos se tornando uma prova conteudista. Então, Eletromag não caía, já caiu. Então, essas coisas vão começar a acontecer em alguma hora, tá bom? Beleza? E para quem vai fazer prova em outros lugares, né, de outros vestibulares, dá uma olhadinha nisso. Mas assim, não perca seu tempo fazendo lista de exercício. Tá? Eu nem vou passar material disso para vocês. Eu vou colocar uma questãozinha dessa nos simuladinhos semanais. Né? Eu já fiz um simulado de gases, mas vou preparar outro para discutir o que a gente está discutindo aqui, que a gente vai discutir sobretudo nessa aula, tá bom? Tudo bem, crianças? Beleza? Fechou. Podem tirar print. Agora a gente vai fazer conta. Agora vem chumbo grosso. Bom, vamos lá. Misturas gasosas. Misturas gasosas. Quando a gente fala de misturas gasosas, a gente está falando de um sistema homogêneo, tá? A mistura de gases, ela é homogênea. Acontece que, quando a gente trabalha com mistura gasosa, pode aparecer questões que trabalham dois conceitos um pouco estranhos. Esse primeiro conceito nem é tão estranho assim, mas o segundo é, que são, né, pressão parcial e volume parcial. Semana passada, se não me engano, no plantão de dúvidas, um aluno me trouxe uma questão que trabalhava com volume parcial. Para quem estiver zapeando a lista de exercício de gás, tem uma questão que basicamente ele pergunta, ele dá toda uma história, ele conta uma história e ele vai perguntar qual é o volume do oxigênio seco. Ele fala que recolhe oxigênio de um jeito ali, e aí ele quer saber qual é o volume do oxigênio seco. E é uma questão bem difícil de entender. Tipo, até de você ler a pergunta, você fala assim, meu Deus do céu, o que ele está perguntando? A gente vai falar um pouco sobre isso na parte de volume parcial, tá? Então, a ideia central aqui é trabalhar o que é pressão parcial, o que é volume parcial, tá? Então, vamos lá. Primeiro, vamos falar de pressão parcial, porque eu acho que é o mais fácil. Aqui. Isso aqui é um diagrama que vai ajudar a gente a entender a ideia. Então, eu vou dar aqui meio que um zoom, porque daí essa letrinha ficou meio pequena. Aqui, ó. Então, olha só. Imagina que eu tenho uma mistura dentro de um recipiente, tá? Dentro de um cilindro. Vamos colocar um tanque. Um tanque, tá? Uma mistura de nitrogênio, oxigênio e argônio. Então, eu tenho aqui 3 gases. Tá bom? Só que, gente, para pensar um pouquinho.
Se eu tenho 3 gases dentro de um cilindro, você tem ali 3 tipos de moléculas se agitando. Você tem molécula de nitrogênio, tem molécula de oxigênio, tem molécula de argônio. E todas essas moléculas juntas colidem nas paredes do recipiente. Elas colidem na parede do recipiente. Certo? Colidem. Muito bem. Então, eu posso dizer que a mistura tem uma pressão. Tá? Em alguns exercícios, ela é chamada de pressão total. Pressão total. Todos os gases estão ocupando o mesmo volume. Eles estão dentro de um tanque. Estão dentro de um tanque. Então, por exemplo, aqui no meu quarto, eu tenho uma mistura gasosa. Eu tenho pelo menos oxigênio e nitrogênio. Pelo menos, né, para não dizer os outros gases. Todos esses gases estão na sala inteira. Eu não posso dizer que metade da sala é oxigênio, metade da sala é nitrogênio. Não posso. Todo o nitrogênio está ocupando a sala inteira, o oxigênio está ocupando a sala inteira. E eles estão numa certa temperatura. Então, ó, pressão, volume e temperatura são as condições do meu gás. Certo? As famosas variáveis de estado. Tudo bem. Agora, imaginem o seguinte. Imaginem que você tivesse um outro cilindro igual a esse, idêntico. Então, isso aqui é um tanque, né? Vamos colocar aqui um tanque. Vou fazer um desenho, vai. Aqui um tanque, ó. Um botijãozinho de gás. Pronto. Tá todo mundo aqui dentro, tá? Tem uma mistura. Tá. Agora eu vou pegar um outro tanque igual a esse. Só que agora eu vou deixar só o argônio ali. Quer dizer, o argônio, ele continua no mesmo volume, continua na mesma temperatura. Será que a pressão do argônio vai ser igual à da mistura? Sim ou não? Eu tirei o nitrogênio, eu tirei o oxigênio e só deixei o argônio. O argônio está lá, só ele. Tá? Os outros gases eu tirei. Exatamente. Exatamente. Não. Não. Por que não, gente? Tenta me responder essa pergunta pensando na teoria dos gases, teoria cinética dos gases. Por que quando eu tiro os outros gases, a pressão é menor? Exatamente, ó, estão respondendo aqui assim. Porque tem menos moléculas colidindo. Porque, ó, tem outra pessoa respondendo, porque vai ter menos colisão. Vai ter menos colisão, gente, porque você tirou molécula. Você tirou molécula. Então a pressão, a gente pode dizer assim, ó, a pressão que o argônio exerceria sozinho, a pressão que o argônio exerceria sozinho é o que eu vou chamar de pressão parcial, tá? Então, a definição de pressão parcial é a seguinte, ó. Vamos colocar aqui, ó. É a pressão exercida por um único gás por um único gás, quando ele ocupa
Não, vamos colocar assim. Quando encontra-se nas mesmas condições da mistura. Quando eu falo nas mesmas condições da mistura, eu estou falando no mesmo volume da mistura e mesma temperatura da mistura. Porque é claro, né, gente? Se eu pegar esse argônio e colocar num outro recipiente, diferente desse, aí já não tem mais sentido o que eu estou falando. Né? Se eu pegar esse argônio e colocar ele numa outra temperatura, aí já não tem mais sentido o que eu estou falando. Então, para que você defina a pressão parcial, é importante que a pressão, que aquele gás ele esteja no mesmo volume que ele estava na mistura e com a mesma temperatura que ele estava na mistura. Tudo bem? Beleza? É isso que a gente vai aprender a calcular primeiro. E daí nós vamos tirar algumas conclusões disso daqui, tá? Só uma coisa, esse assunto ele é bem importante, eu já tinha comentado com vocês na semana passada, mas eu acabei esquecendo de comentar essa semana, mas eu vou comentar de novo. Ele é muito importante quando a gente for estudar equilíbrio, quando a gente for calcular constante, tá? Então ele vai ter uma aplicação lá na frente, ele vai ter duas aplicações. Ele vai ter aplicação no cálculo estequiométrico e na parte de equilíbrio químico, ok? Bom, para aprender a calcular isso, eu não vou ficar aqui ensinando vocês a fazer isso por fórmula, porque são fórmulas, vamos dizer assim, você consegue resolver sem fórmula e a fórmula te deixa dependente dela. Se você esquecer a fórmula, você dança. Então eu vou te mostrar como é que você calcula isso sem precisar de formulinha. A única fórmula que você vai ter que usar aqui é a equação de Clapeyron, PV igual a nRT, tá? Bom, podem tirar print aqui, gente, por favor? Bora lá. Ah, espera aí. Espera um pouquinho. Vamos fazer um intervalinho aqui, faz favor? Que já são 9, 9 não. Já são 7h10. Eu vou parar aqui a aula para a gente fazer um intervalinho bem rápido, tá? Eu vou pegar um pouco de água que também já acabou aqui. Em 10 minutos a gente volta, gente. Aí eu vou e vou até o final, tá? Porque já está quase no meio da aula. Então vamos partir agora para o exemplo do que eu estava falando aqui, né? De como calcular a pressão parcial de um gás. Para isso, eu coloquei aqui um exercício, na verdade, que não é um exercício de vestibular, não, tá? Eu tirei de um livro, que é um exercício tipo de exemplo, para a gente se nortear aqui na história. Então, olha só a situação. Considere um recipiente de volume fixo, tipo um cilindro, né, de 12,3 litros, no qual estão encerrados os seguintes números de mols dos gases. Faltou um S ali. 2 mols de nitrogênio, 3 mols de oxigênio, 5 mols de argônio. Admitindo que a temperatura é de 27 graus e que R é 0,082, aí a unidade, né, atmosfera, litro, né, determine. Item a pressão do sistema. Pressão do sistema. Quando eu falo em pressão do sistema, é a pressão total lá dentro. Né? Como vocês falaram aqui no começo da aula, tipo, você tem um monte de molécula batendo. Então, quando eu falo na pressão total, eu estou falando da pressão de todos os gases juntos. Vocês devem lembrar que na primeira aula de gases, a gente falou que para a teoria de gás ideal, a molécula do gás, não interessa se ela é uma molécula de nitrogênio, se ela é uma molécula de oxigênio ou se ela é argônio. Qualquer tipo de partícula de gás vai ter o mesmo comportamento, independente da sua natureza química. Então, quando você precisar calcular a pressão do sistema, você vai simplesmente fazer o seguinte, ó. Você vai dizer assim, qual é o número de mols da mistura?
O número de mols da mistura é 10. 5 de um, 3 do outro, 2 do outro. Tá. Todos esses 10 mols estão se chocando no recipiente, se batendo ali no recipiente. Então, eu vou dizer que a pressão da mistura vezes o volume é igual ao N R T. Tá bom? E aí fazer a conta, normal. Então fica pressão da mistura vezes 12,3 é igual a 10 vezes R vezes T. Cuidado que a temperatura tem que estar em Kelvin, hein? Tá? Então, a pressão da mistura é igual a 10 vezes 0,082 vezes 300. Isso acho que vai dar 246, eu acho. Deixa eu ver. 300 vezes 10. 246. Então, fica 246 dividido, perdão, por 12,3. Portanto, a pressão da mistura é igual a isso aqui dividido por 12,3. Dá 20 atmosfera. 20 atmosferas. Acabou. Até aqui nada demais. Agora vem a história, que novidade, né? Isso aqui é o item A. Item B. Quais são calcule as frações molares de cada gás. O que é uma fração? Fração é aquilo que a matemática nos ensina, né? É uma maneira de representar uma parte de um todo. Uma parte de um todo. Então, para você calcular a fração molar de um gás, gente, o que você vai fazer? Você vai pegar o número de mols do gás, você vai fazer isso aqui, ó. A fração molar de um gás, ela é o número de mols do gás dividido pelo número de mols da mistura. Pronto. Você vai fazer isso para os 3 gases, né? A gente pode fazer meio que de cabeça isso, ó. Fração molar do N2. 2 décimos, concorda? 2 décimos, ó, 0,2. Tá? Fração molar do oxigênio, opa, é 3 décimos. 3. E a fração molar do argônio é 5 décimos. Tudo bem? Tranquilo até aqui? Tá, prof, o que isso tem a ver com o que a gente está contando? A gente já vai explicar aqui. Beleza. Agora vem o item C. Item C. Calcule a pressão parcial desses gases, ou seja, cada um dos gases sozinhos. Gente, vamos pensar um pouquinho aqui. Para você calcular a pressão de um gás só, qual é a única coisa que você vai alterar em relação ao item A? Diz para mim aí no chat. Eu quero calcular a pressão parcial de um gás, só de um gás. Só de um. Se você vai calcular a pressão só de um gás, tem uma coisa só que você tem que alterar na conta. Isso, olha lá, apareceu aqui. O número de mols. Isso, olha lá, o pessoal escrevendo, número de mols, número de mols. Deixar ele sozinho, exatamente. Então, na hora que eu vou fazer, olha o que eu vou escrever. Eu vou dizer assim, ó. A pressão parcial do O2 vezes o volume é igual ao número de mols de O2
vezes R vezes T. Tá bom, bota lá na conta. Pressão de O2 vezes 12,3 é igual. Número de mols do oxigênio, só do oxigênio, 3 vezes R, que dá 0,082, vezes T, que é 300. Aqui. Tá? Essa conta, eu acho que ela vai dar quebrada, mas não tem problema. Ah, não deu não, deu certinho. 6 ATM. Tudo bem? Eu posso repetir isso para os outros gases. Então, por exemplo, vamos repetir para o argônio. Ó, número de mols do argônio vezes R vezes T. Então fica pressão do argônio vezes volume da mistura igual a N R, opa, 0,080. Ai, não. Tentou consertar, ficou uma porra, cara. Porcaria. 0,082 vezes 300. Tá? Se eu fizer essa conta aqui, gente, ela vai dar 10. Tá bom? Pro N2. Igual a N, R, T. Vocês estão percebendo o que está acontecendo? Enquanto eu vou fazendo a conta, se vocês quiserem escrever aqui, tem uma coisa acontecendo aqui. Quando você vai fazendo as contas, você vai perceber uma coisa. Aqui, vezes 300. Então, P do nitrogênio é... Se você fizer essa conta aqui, a pressão do nitrogênio vai dar 4. Tudo bem? Percebe que não tem nada de novidade em relação ao que a gente já fez. Agora, o que eu quero que vocês percebam é o que tem duas coisas aqui acontecendo. Duas. Deixa eu ver o que vocês escreveram aqui. Ó, uma delas o pessoal já matou aqui. A soma das pressões vai dar 20. Isso é muito legal. É muito legal. Ah, mas isso é sempre assim, professor? É. É. Se eu pegar a pressão de um gás só, com a pressão do outro gás, com a pressão do outro gás, a pressão dos três gases vai somar 20. Tá? Isso é a primeira coisa. E a segunda coisa, já escreveram aqui no chat também. Proporção com o número de mols. Escreveram. Ô, gente, quando você... Olha só uma coisa interessante. Quando você fala, por exemplo, que a fração molar do nitrogênio é 0,2, você não pode entender com isso que 20% do gás é nitrogênio? Pensa nisso. Quando você fala que a fração molar do oxigênio é 0,3, você não está querendo dizer que 30% do gás é oxigênio? A fração, gente, ela é uma forma diferente de você expressar a porcentagem. Certo? A fração do argônio é meio, ou seja, 50% do gás é argônio. Aí olha a coincidência. Eu tenho 50% de argônio, certo? Portanto, a pressão do argônio é metade da pressão total, 50% também.
A pressão parcial do oxigênio, olha aqui, ó, olha ela aqui. Ela vale 6. 6 é 30% de 20. Faz a conta aí que você vai chegar nisso. Então, por que eu estou contando isso para vocês? Porque eu quero que a partir de hoje, você não precise mais fazer esse tanto de conta para achar a pressão parcial de um gás. Basta que você saiba a pressão total e qual a porcentagem daquele gás na pressão no sistema. Então, se você tem uma mistura de sei lá quantos gases, e você sabe que tem um gás ali que está colocado 10% da mistura, a pressão dele será 10% da pressão total. Se a porcentagem do gás é 20%, 20% da pressão total é aquela pressão do gás. Então a gente pode, agora eu posso transformar isso numa fórmula. Tudo bem? Tira a print aqui que eu vou colocar a formulinha para vocês. Aqui. Então daqui eu vou tirar duas conclusões. Então, ó, conclusões. Primeira conclusão, que a pressão total é a somatória. Lembra desse símbolo da matemática? Somatória? Das pressões parciais. A pressão total é a soma das pressões parciais. Isso é uma conclusão. A segunda conclusão é que a pressão parcial de um gás ela é a pressão total multiplicada pela porcentagem dele. Multiplicada pela porcentagem dele. Tá aí, pronto. Essas são as duas leis que relacionam a ideia de pressão parcial, né, com a pressão total. Essa primeira lei aí é chamada de lei de Dalton, lei das pressões parciais. Tá? E faz sentido, né, gente? Por que faz sentido? Se você tem 80% de um gás, significa que 80% daquelas colisões são feitas por aquele gás. Se você tem 20% de um gás, significa que 20% daquelas colisões, que a gente sabe que dão pressão para o gás, né? São colisões feitas pelo gás. Tudo bem? Então, quando a gente precisar calcular a pressão, geralmente o problema, ele vai te dar a pressão total, de alguma maneira você vai encontrar a fração molar, e aí a gente consegue calcular, então, a pressão parcial, tá? Quando a gente for fazer os exercícios em sala, os exercícios de sala, né? A gente vai trabalhar com uma situação dessa. Tudo bem? Fechou, então, pressão parcial? Tranquilo? Podem tirar print. E aí a gente vai para o segundo conceito, né? Terceiro conceito da noite, na verdade, que é o segundo conceito de mistura, né? Que é o conceito de volume parcial. Tá bom? Então, vamos lá. Vamos trocar o slide. Volume parcial. Bom, primeiro eu vou escrever a definição de volume parcial aqui, tá? O que é o volume parcial? É o volume ocupado por um gás quando se encontra com a mesma pressão e temperatura da mistura. Da mistura.
Só que aqui a gente tem que tomar um cuidado. Por quê? No primeiro caso, lembra que eu falei para vocês que o gás estava num cilindro? Por que eu tomei cuidado de deixar um gás no cilindro? Porque eu precisava que o volume fosse o mesmo. Aqui, ó. Deixa eu voltar um pouquinho, ó. Aqui, ó. Então, o volume da mistura, ele era V. Quando eu tiro os gases dali, eu mantenho só um deles com o mesmo volume que ele tinha antes. Certo? O que vai mudar é a pressão. A pressão ali é menor, porque tem menos gás. Agora, o problema desse caso é que eu quero calcular o volume parcial. Então, você vai imaginar o seguinte. Opa, peraí. Aqui. Imaginem que você tem um balão de gás, de borracha, né? Com uma mistura. Mistura. Tá? Então, esse balão, ele tem uma pressão, ele tem um volume, e ele tem uma temperatura. Tá. Agora, imaginem o seguinte. Você vai tirar de dentro do balão nitrogênio e oxigênio. Você vai tirar do balão nitrogênio e oxigênio. Se você tirar do balão o nitrogênio e o oxigênio e mantiver só o argônio ali, o que deve acontecer com o tamanho do balão? Tirei o nitrogênio, tirei o oxigênio. O que deve acontecer com o tamanho do balão? Ele vai diminuir. Exatamente. Esse é o volume parcial. O volume parcial é o volume que o gás ocuparia se ele tivesse nas condições da pressão e da mistura. Então, você tem aqui um balãozinho, peraí, deixa eu desenhar aqui, um balãozinho um pouquinho menor, só com argônio, na pressão da mistura. Aqui é o volume parcial, com a mesma temperatura. Vocês entendem por que aqui tem que ter um balão de borracha? Porque ele precisa se moldar, né? Se você deixasse o argônio no recipiente rígido, ele ia continuar ocupando o recipiente rígido. Só com uma pressão menor. Agora não. Eu deixo ele com a mesma pressão e ofereço a ele, né, a oportunidade de mudar o volume. Então, de fato, o balão vai ser menor. Vai ser menor. Isso é o volume parcial. Tudo bem? Deixa eu ver que tem uma pergunta aqui. Peraí, gente. Para só um dos gases da mistura, manter... Peraí. Para só um dos gases da mistura, manter a mesma pressão da mistura, o volume do recipiente vai ter que diminuir. É exatamente isso que a gente está falando aqui. É que desculpa pelo delay, tá, gente? É que eu não estava lendo a pergunta porque eu estava fazendo aqui. Mas é exatamente isso que você escreveu aqui. Isso que você acabou de escrever aqui é a definição de pressão de volume parcial, tá? Tudo bem? Vocês já imaginam o que vai acontecer aqui? O que aconteceu aqui é o que vai, com volume parcial, né? É o que aconteceu com a pressão parcial no caso anterior, tá? Então, quer dizer, só o argônio vai ter um voluminho, só o oxigênio vai ter um voluminho e só o nitrogênio vai ter um voluminho, tá? Eu não vou nem ficar fazendo todas aquelas contas de novo, tá, gente? Porque essas contas enchem o saco. Eu vou direto para o exemplo e a gente vai fazer isso rapidão, tá? Para vocês perceberem as coincidências. Então, eu vou trocar aqui o slide. Pode tirar print, gente, por favor. Nossa, tô morrendo de fome, cara. Vamos lá. Aqui.
Ó, mesma coisa, ó. Considere um balão de borracha encerrados os seguintes números de mols de gases: nitrogênio, oxigênio e argônio. Olha aqui, ó. Submetidos a uma pressão de 10. Então agora a pressão é fixa, é 10. E a temperatura é 27 graus. Então assim, ó, eu vou escrever assim aqui, ó. Quais são as condições da mistura? Mistura. São 10 atm e 300 Kelvin. Tudo bem? Espera aí. Direitinho aqui. Tá. Quando está todo mundo ali, qual é o número de mols da mistura? 10. Então vamos calcular o número de mols, o volume da mistura. Ó. Pressão da mistura vezes volume da mistura igual a N da mistura vezes R vezes T da mistura. Então fica 10 vezes V, não sei, igual a N, R, T. Tá bom? Para a gente não ficar perdendo muito tempo, ó, eu vou cancelar o 10 aqui, beleza? E aí o volume da mistura ele vai dar 0,082 vezes 300, que acho que dá 24,6. Então quer dizer o seguinte, ó. Vamos lá. Se eu pegar um balão, perdão, com 10 mols, peraí, ficou muito feio esse desenho. Aqui. Se eu pegar um balão com 10 mols de gás, e esse balão ele tiver a 300 Kelvin e numa pressão de 10 atm, qual é o tamanho do balão? 24,6 litros. Tá. Isso aqui, beleza. Aí no item B, ele pergunta qual é o volume parcial dos gases. Ou seja, qual seria o tamanho do balão se eu colocasse só o nitrogênio? Então, para o nitrogênio, vê se você concorda comigo. Para o nitrogênio, eu colocaria só 2 mols. Qual a temperatura dele? 300 K e pressão 10 atm. Gente, se você fizer a conta PV igual a nRT, você vai achar um volume de nitrogênio de quanto? 20% do volume total ali. Ou seja, 4,92 litros. Então, só o nitrogênio, se fosse colocado num balão independente daquele, ele teria um volume de 20% do primeiro balão. Porque ali dentro tem 20% dos mols apenas. Então, se você pudesse tirar do balão só o oxigênio e o argônio e deixasse o nitrogênio, o balão ficaria menor, 20%. Faz sentido, né? Para a mesma coisa para os outros gases, gente. Se eu coloco só 3 mols, que seria então o volume parcial do O2, né? Se ele tivesse a 300 Kelvin e se a pressão do balão fosse 10, qual seria o volume? 24,6, só que 30% dele, 7,38.
E o terceiro caso seria você colocar só o argônio ali, 5 mols. 5 mols de argônio, com a temperatura de 300 Kelvin e a pressão de 10 atms. Nesse caso, então, o volume de argônio, só o argônio, seria 50% do volume total, que dá 12,3. Tá ali. Tudo bem? Beleza. Agora, presta atenção. Se eu pegar esse valor aqui, ó, mais esse aqui, mais esse aqui, adivinha quanto dá? 24,6. Pode fazer a conta aí na calculadora. 4,92 mais 7,38 mais 12,3, isso vai te dar exatamente 24,6 litros. Então, quer dizer, o que a gente chega à conclusão? Que todas as regras que valem para pressão parcial também vão valer para o volume parcial. Tudo bem? De que regras eu estou falando? Primeira, a soma dos volumes parciais te dá o volume da mistura. Repetindo. Depois eu vou escrever aqui no final. A soma dos volumes parciais me dá o volume da mistura. Regra 1. Regra 2. O volume parcial de uma mistura é proporcional à fração molar. Ou, se você preferir, que eu acho mais chique, é falar o volume parcial de uma mistura, aliás, o volume parcial de um gás, ele depende da porcentagem daquele gás. Então, qual é a fração molar do nitrogênio? Não é 0,2? Qual é a fração molar do oxigênio? Não é 0,3? Qual é a fração molar do argônio? Não é 0,5? Pronto. Tudo bem? Então, daqui nós vamos tirar duas conclusões. Já vai chamando o Uber aí, tá? Conclusões. Ó. Conclusões. Opa. Conclusões. Tá. Qual é a primeira conclusão? Que o volume da mistura é a somatória dos volumes parciais. Tá? Essa é a primeira conclusão. A segunda conclusão é que o volume parcial de um gás, ele é o volume da mistura multiplicado pela fração molar do gás. Tudo bem? Então, quer dizer, o gás, assim, resumindo a história, né? O gás, ele ocupa sozinho um volume correspondente à sua proporção na mistura. Se metade da mistura é o gás, o volume dele é metade da mistura. Se 30% da mistura é um gás, o volume dele é 30% daquele. E assim sucessivamente. Isso vale para quantos gases você tiver, tá? Beleza? Então, por exemplo, né, só para a gente fechar aqui o caso. Imaginem que eu pegue a nossa atmosfera, do jeito que ela está aqui, ela está ocupando um volume. Ela está numa pressão e numa temperatura e ela ocupa um volume. Se eu tirasse da atmosfera todo o nitrogênio e os outros gases e deixasse só o oxigênio na mesma pressão e na mesma temperatura, a nossa atmosfera teria só 20% do volume que ela tem. Tá? Isso é o que eu vou chamar de volume parcial de um gás. Beleza? Qual é a dica que eu dou assim final, né, para a gente encerrar o conteúdo? O que cai mais de mistura gasosa? Quando cai isso, né? Que eu já falei que isso não é uma coisa que caia muito. Quando cai mais pressão parcial.
Tanto é que a gente vai usar na aula de equilíbrio, lá no segundo semestre, a gente vai usar pressão parcial. Volume parcial quase não cai. Não sei exatamente por quê, mas quase não cai. Tudo bem, crianças? Tranquilos? Perguntas? Uma aulinha bem assim, com continha, né? Um negócio meio chato. Mas é isso aí, galera. A gente encerra aqui a parte de gases, a teoria de gases. Fechamos, tá? Para o final de semana, vai vir simuladinho de lei de Newton, outro simuladinho de lei de Newton, que já tem um no Slack, e vai vir um outro simuladinho de gases. Como a gente não teve aula de segunda-feira por conta da minha internet, só vai vir 2 simuladinhos essa semana, tá bom? Certo?